Recado Podcast Ação Climática Inclusiva. Sejam bem-vindos a mais uma edição de podcast. Hoje vamos falar do impacto das mudanças climáticas na saúde. Sou Rafael Bata, tenho uma camisa jeans azul, calça preta, caqui, sapatilhas pretas, óculos escuros, também tenho careca e o relógio. Tenho aqui a minha convidada, Carol Fernando, que vamos conversar em torno da temática na qual fiz menção. Seja bem-vinda, Carol Fernando. Bom dia, obrigada. Muito bem. Assim que eu fiz menção da minha indumentária, pode o fazer também. Estou vestida de uma camisa preta, de uma saia jeans azul, de uns sapatos pretos e uso óculos, tenho problemas de vista e tenho tranças. Exatamente. Muito bem. Carol Fernando é uma estudante do 4º ano do curso de Educação Ambiental. Pode se calhar trazer aqui ainda falar um pouco de si, Carol. Sim, como já havia dito, eu sou Carolina Ivone Fernando, mas hoje chamem de Carol. Sou estudante finalista do curso de Licenciatura em Educação Ambiental, ativista ambiental também. Como ativista ambiental, tenho desenvolvido algumas atividades de sensibilização nas escolas, nas comunidades, sobre a importância de preservação do meio ambiente ou do cuidar do meio ambiente. Muito bem, tem feito esta sensibilização nas comunidades, nas escolas, não é? Esta sensibilização abrange também pessoas com deficiência ou nem por isso? Bom, nunca tinha prestado atenção nessa questão das pessoas com deficiência, porque ao longo destes trabalhos não costumamos procurar saber, por exemplo, vamos a uma escola, né? Vamos a uma turma, não procuramos saber se naquela turma existem pessoas com deficiência ou não. Então não prestamos muita atenção. Exatamente. Mas seria muito importante, como nós falamos aqui, não deixar ninguém para trás. Então todas essas pessoas com deficiência também fazem parte ou deviam conhecer aquilo que os educadores ambientais têm trazido para a comunidade. Bom, as sensibilizações visam o que, na verdade, na sua ótica? Bom, as sensibilizações que nós fazemos visam despertar a consciência ambiental sobre a responsabilidade, não é, das pessoas para com o cuidado do meio ambiente, porque nesta luta ou nesta preservação, não é, nesse cuidado, não é, todos nós somos responsáveis de forma individual ou coletiva a protegermos ou a procurarmos soluções para os problemas ambientais que são vivenciados no nosso dia a dia. Esses problemas ambientais vivenciados no dia a dia muitas vezes trazem impacto ou consequência. Mas esta sociedade ou esta comunidade que é sensibilizada muitas vezes não captam esta mensagem e continuam a fazer a mesma coisa. O que é que estaria a falhar na sua ótica? Bom, existe uma diferença, não é, da consciencialização ou a sensibilização e, por exemplo, da conversa com as pessoas, não é? O objetivo dos educadores ambientais é despertar essa consciência ambiental. Bom, posso aqui dizer que se há esse processo de sensibilização ou consciencialização das pessoas, mas persiste, não é, alguns comportamentos que de alguma forma degradam o meio ambiente, alguma coisa falhou. Agora, essa consciência da comunidade não foi exatamente, não foi um alvo nesse caso, atingida. Então, quando nós, por exemplo, despertamos essa consciência,
não é, nas pessoas, e elas não esperam, por exemplo, de algumas entidades responsáveis a procurarem soluções. Elas mesmas, no seu seio, conseguem, não é, procurar estratégias para minimizar esses problemas que são vivenciados a nível do bairro ou a nível do distrito ou da província. E também olhando nessa questão ao nível do distrito, do bairro, tem conversado com o chefe do quarteirões ou secretários do bairro para esta consciência dos moradores desse bairro ou distrito? Bom, o nosso trabalho, primeiro, para chegarmos até as comunidades, nós primeiro vamos ter com chefes de quarteirão, entidades responsáveis por aquele local. Depois daí, nós é que temos acesso à comunidade. Nós não falamos com os secretários do bairro, nós procuramos ter o contacto direto com a população, porque quem gere ou essa responsabilidade deve ser imposta à comunidade, por exemplo, que tem o contacto direto com o recurso que faz o uso, posso assim dizer, insustentável, que faz o descarte inadequado, por exemplo, dos resíduos sólidos. Então nós procuramos ter o contacto direto com esses atores dessas ações. Mas os educadores ambientais fazem um trabalho excelente, mas parece que ainda continua a existir. As pessoas ainda estão a descartar os resíduos nas valas. O que é que, volto a repisar a mesma questão, o que é que estaria a falhar? Porque sempre fala-se da mesma coisa e depois a comunidade continua a exercer aquilo que seria a consequência no futuro, não é, de questões ambientais. Bom, falta muito essas campanhas de sensibilização. A educação ambiental é uma ferramenta crucial para nós resolvermos esses problemas. Por exemplo, na questão das valas de drenagem. As valas de drenagem têm uma determinada função, não é? Que é escoar as águas das chuvas. Sim. Então, se as pessoas descartam inadequadamente os resíduos nas valas, praticamente estão a obstruí-las, estão a causar um problema, que depois as consequências vão cair para esta mesma comunidade. Então a educação ambiental vem despertar esta comunidade de que aquela ação que está a praticar, por exemplo, para as valas de drenagem, as consequências quem vai sofrer não é o município, não é uma terceira pessoa, é a própria comunidade. Então aí está a importância de conservação dessas valas. Por exemplo, se fizessem campanhas, se fizéssemos ou fazermos de forma massiva esta campanha de sensibilização sobre o uso sustentável das valas, por exemplo, estaríamos a minimizar esses impactos. Exatamente. Bom, já entramos no tema que nós abordamos no princípio, que é o impacto das mudanças climáticas na saúde. Esta a questão que a comunidade tem feito, colocar resíduo nas valas de drenagem, por aí em diante, cria impacto, não é, na questão de saúde. Bom, na sua ótica, quais são os problemas de saúde que têm ocorrido ou acontecem quando há esses eventos, no caso, eventos climáticos? Bom, as mudanças climáticas, elas têm vários impactos, não é? Econômicos, sociais, e na saúde não é diferente, não é? Quando, por exemplo, alguns efeitos das mudanças climáticas nós podemos observar, por exemplo, quando ocorrem eventos extremos como cheias, ou frequências de ondas de calor muito elevadas, que podem causar doenças respiratórias, bronquites, asmas e doenças de origem hídrica, por exemplo, quando acontecem as cheias, não é? Diarreias e malária, por aí em diante. Então, estes eventos extremos que são causados pelas mudanças climáticas têm esse efeito direto na nossa saúde, não é? Desde as doenças hídricas e as respiratórias, como havia referido. Exatamente. Daí a necessidade de a comunidade possa perceber que os educadores ambientais têm trabalhado para que esses impactos não aconteçam para a própria comunidade, porque daí aparecem muitas pessoas com doenças hídricas, não é? Porque exatamente isto aqui não obedecem aquilo que
ou não colocam em prática a informação vinda dos educadores ambientais. Exatamente. Quando nós olhamos essa questão, de que forma, não é, que podemos minimizar, porque os educadores fazem um trabalho, mas ainda persiste essa questão e a própria comunidade não respeita, e os problemas que advêm desta negligência, posso assim dizer, volta para a própria comunidade. O que é que se pode minimizar na sua ótica para que isso não aconteça? Bom, algumas ações das comunidades têm contribuído, por exemplo, o abate indiscriminado de árvores, não é? Para produzir lenha. Bom, nós como educadores ambientais, nós procuramos consciencializar as pessoas de modo que percebam que aquela ação outrora pode ter os seus impactos. O abate indiscriminado de árvores, não é? Pode contribuir significativamente nas mudanças climáticas, não é? Então, existem casos em que a comunidade se é sensibilizada, é consciencializada, mas continua a praticar esta ação. Quando nós procuramos perceber por que é que isso acontece, as pessoas têm dito que nós fazemos isso por causa de fome, não temos alternativas. Nós cortamos as árvores para fazer lenha, para cozinhar. Cortamos as árvores, por exemplo, para produzir algumas culturas para vender, não é? Porque é a nossa fonte de subsistência. Então, o que nós, como educadores, a função dos educadores ambientais é consciencializar, despertar essa consciência ambiental de que aquela ação, se nós continuarmos, por exemplo, a abater as árvores de forma indiscriminada, amanhã pode não existir mais árvores para produzirmos carvão. Então, como é que nós vamos continuar? Como é que nós vamos continuar a produzir carvão se já não tem árvores? Por exemplo, tem-se abatido também os mangás, tendo em conta a função que os mangás têm no ecossistema, não é? Então, despertamos essa coisa, procuramos fazer perceber, não é, a importância, não é, do mangal naquele local e das outras árvores. Então, a comunidade, não é, nós procuramos sensibilizar ou consciencializar a comunidade para perceber que esta ação está a beneficiar-me hoje, não é, porque dá-me lenha, mas amanhã pode criar os impactos, por exemplo, das mudanças climáticas que podem afetar-me. Então, mais do que consciencializar ou falar com a comunidade, nós procuramos trazer alternativas, soluções, porque eles dizem que nós não temos alternativas se não cortar as árvores para fazer carvão. Então, nós vamos lá com uma alternativa, junto à comunidade, traçarmos outras alternativas. Quais são essas alternativas para esta comunidade, portanto, que vive exatamente no abate dessas árvores que acabou de mencionar? Por exemplo, pode produzir carvão na base de papel, não é? E outros resíduos, não é? Hoje em dia podemos produzir este tipo de carvão com papelão, serra de árvores que nós podemos ter nas serralharias, então produz-se o carvão. Então nós vamos com esses tipos de alternativas para minimizar esses impactos. Exatamente. Bom, vamos puxar um bocadinho na questão da saúde, né? Falamos aqui que essa consciência desta sociedade, desta comunidade CQM, cria lançam resíduo nas valas, e depois, quando há esses eventos extremos, a própria comunidade é que sofre. Eu perguntava o que é que pode-se fazer ainda mais para perceber que o que a comunidade faz vai prejudicar a mesma comunidade na questão das doenças que acabou mencionando acima, bronquite, doenças hídricas, para em diante. Bom, o que se tem que fazer é o mesmo que eu já havia dito. Sim. Apostar-se na educação ambiental. Claro que também algumas políticas públicas também podem de alguma forma ajudar a minimizar esses impactos, não é? Mais do que isso, eu volto a repisar a educação ambiental para estas comunidades, a consciencialização ambiental. A partir do momento em que a comunidade percebe que esta ação que eu pratico, não é? Ela
cria estes e aqueles impactos, aí nós já atingimos o nosso objetivo. Então, se eu sei que isto causa aquele problema que vai me afetar, eu não vou fazer. Então, a partir do momento em que nós conseguimos, não é, atingir esse objetivo, fazer perceber à comunidade, porque a comunidade pode estar a fazer, ou as pessoas podem estar a fazer, porque um educador ambiental veio e falou dos impactos, mas eu só estou a fazer porque estou a fazer, não sei o porquê que estou a fazer. Aí nós não estamos perante a uma consciência ambiental, não é? Nós temos que estamos perante a uma consciência ambiental quando a pessoa percebe que não está a fazer porque cria estes e aqueles problemas. Então esse é o nosso objetivo. A partir do momento em que as pessoas sabem que se eu fizer isso, vai dar nisto, que vai me prejudicar e vai prejudicar mais pessoas, já não vai fazer. Exatamente. Bom, já não vai fazer, mas é o contrário daquilo que nós temos presenciado. Eh, somos resistentes, né, naquilo que nós ouvimos dos educadores ambientais. Bom, olhando a questão dos mangás, falou aqui também da política, das políticas públicas. Nós temos um hábito em Moçambique, os moçambicanos não têm hábito de ler aquilo que seriam políticas públicas. Ah, Nós vamos às leis quando há alguma coisa para nos defender. O que é que se pode incutir, como é que se pode incutir nesta comunidade, fora aquilo que os educadores ambientais têm feito de sensibilizar, consciencializar a comunidade? De que forma outra, porque isso é assustador, que Moçambique continua a fazer aquilo que não se deve fazer? De que forma? Da sua ótica. Bom, não sei se percebi a questão. Perguntava de que forma algumas políticas públicas podiam ajudar para minimizar os impactos. Olhando a questão do moçambicano, nós como exato não temos hábito de ler as nossas leis ou aquilo que é a lei moçambicana ou por aí. Bom, eu diria que nós existem algumas políticas públicas e direito ambiental também, não é? Falando do meio ambiente, direito ambiental que tem lá algumas leis sobre o cuidado do meio ambiente. E diria também que este hábito de lermos, por exemplo, as leis, só quando, por exemplo, temos alguns problemas Para nos defender. para nos defender, não seria a maneira correta de usá-las, não é? Porque nós, nas leis, nós temos direitos e também temos deveres. Então, podíamos também ler os deveres, por exemplo, no direito ambiental, não é? Sobre a proteção do mesmo, porque é o nosso dever cuidarmos do ambiente em que estamos. Então, seria também importante lermos os deveres que nós temos. A questão da penalização também podia existir aqui para aqueles que são encontrados a lançar resíduos nas valas, que depois problemas podem vir também para a própria comunidade. Podia ser penalizada essas pessoas que cortam os mangás, por aí em diante. Bom, essas políticas públicas são adotadas, por exemplo, em alguns países, não é? Como a África do Sul, quando tu deitas de forma incorreta os resíduos sólidos, tem lá sempre um polícia a controlar. Eu não sou falando da educação ambiental, nós temos como objetivo despertar a consciência para que o indivíduo, não é, seja apto ou seja dotado de habilidades, atitudes proambientais que possam de alguma forma contribuir para a conservação do meio ambiente, não é? Para que ele perceba que as ações que pratica podem ter impactos para o meio ambiente e para si. Então, se nós introduzirmos, por exemplo, essa política de que quem comete ou quem degrada o meio ambiente tem que pagar uma taxa ou deve ser penalizado. Bom, nós aqui estaríamos perante uma educação ambiental, porque a pessoa, nós não temos certeza se a pessoa está consciencializada. A pessoa, por exemplo, vai fazer por não querer ser penalizado,
ou se estiverem, por exemplo, alguns polícias num determinado ponto, não vai descartar só porque estão ali alguns polícias. E onde não estiverem polícias, o que é que a pessoa vai fazer? Então a educação ambiental tem esta função de fazer perceber, por mais que esteja a polícia, não esteja a polícia, ou se impõe essa política, eu tenho o dever de cuidar do meio ambiente, de conservar este meu meio ambiente, não é? Então eu acho que mais do que políticas deve-se investir na educação ambiental das pessoas, porque a mudança de atitude e comportamento só vai ser alcançada de forma eficaz através da educação ambiental. Através da educação ambiental é que pode-se alcançar esses, diríamos, frutos, né? Mas algo que eu tenho falado sempre, a maior parte dos podcasts, dessa questão que abordou há pouco a África do Sul, né? Mesmo moçambicano que vai na África do Sul, ou na África do Sul, ele pode entrar aqui em Moçambique, na fronteira, e vai tomando água ou tomando refresco, beber alguma coisa ali no carro e abre o vidro e lança e diz: na África do Sul isso não se faz. Será que, sabendo que no outro país já há uma educação, ou aquelas pessoas já estão suficientemente educadas até o ponto não lançarem em qualquer lugar alguma coisa, né? Tem que buscar aquela, ou pegar aquela coisa até a um sítio que pode deixar no contentor por em diante. Mas quando chega aqui, diz que na África do Sul não se faz. Agora, essa consciência que um moçambicano, sabendo que isso não se faz, mas continua a fazer, seria pertinente também que se usasse a questão da penalização. Embora não seria bom, mas para o ambiente agradecer, seria dessa forma, para evitar aquilo que nós falamos antes, dos problemas que podem vir para a própria comunidade. Sim, O que é que é? eu acho que pode também sim contribuir à questão da penalização e a educação ambiental. Podemos sim usar esta política, não é? Mas sem deixar de fora a educação ambiental. Nós, como educadores ambientais, temos esse desafio, não é? Mais do que fazer a sensibilização nas escolas, nas comunidades, também podemos fazer nos chapas, também podemos fazer nas praças, não é? Para que de fato haja uma mudança. Podemos sim implementar essa política dos que degradam o meio ambiente, devem ser penalizados, mas acompanhado da educação ambiental. Não é? Seria uma vantagem, não é? E também a questão dos ecopontos, não é? E em muitos sítios as pessoas fazem isso porque não existem ecopontos para minimizar a questão. Também seria uma vantagem colocar-se ecopontos em todos os locais. Eu tenho observado, não é, alguns terminais dos chapas, mais bombos, TPMs, não é, tem sempre um caixote de lixo, não é? Só que nos chapas eu nunca vi, não é, esses caixotes de lixo, até porque tenho observado também pessoas que não descartam, por exemplo, nas ruas ou pela janela, mas dentro do próprio chapa, consomem e deixam lá. Então seria também interessante colocar os ecopontos em locais estratégicos que pudessem de alguma forma ajudar nessa consciencialização, porque podemos consciencializar as pessoas, dizer que não podem fazer isso, mas se não tivermos, por exemplo, ecopontos, nós estaremos por exemplo, não estaremos a caminhar para aquilo que é o nosso objetivo. Então, estas ações devem sempre ser acompanhadas, devem andar juntas para que possa se alcançar o objetivo que se pretende. Exatamente, para se alcançar o objetivo que se pretende,
e também aqui nós já chegamos ao fim da nossa conversa. Últimas considerações. Bom, somos todos convidados a cuidar do meio ambiente. Não é a minha, não é a dele, não é a do terceiro, mas é a nossa. Eu olhar para mim e olhar para os outros. O que é que nós estamos a fazer para cuidar do meio ambiente? Parecendo que não, é importante nós estarmos num meio ambiente saudável para que nós também estejamos saudáveis. Então, somos todos convidados a ser vigilantes de algumas ações e contribuirmos para aquilo que é a conservação do meio ambiente. A conservação do meio ambiente. Muito obrigado, Carol, Fernando. Até a próxima, chegamos ao termo. E sucesso desta atividade que tem desenvolvido e sucesso na sua vida normal. Chegamos ao termo desta conversa hoje que falamos do impacto das mudanças climáticas na saúde e conversamos com a Carol Fernando, que é estudante do 4º ano, não é, do curso de Educação Ambiental. Eu vou me despedindo, mas antes vou agradecer o governo dos Estados Unidos que está a financiar o projeto Recados e também este podcast. Bom, até o próximo programa. Eu me despeço. Bye bye. Este podcast é financiado pelo governo americano.